Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Radhe 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 Radhe, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Vamos decidir por dar continuidade ao capítulo 13, que responde, né, as perguntas de Arjuna sobre o que é essa energia material, o que é energia espiritual, quem é Deus, quem sou eu, qual a minha relação com Deus, como que eu estou observando esse assim chamado mundo ou campo de atividades. De modo que eu falei o verso 1 e 2, que são os versos iniciais aqui do capítulo 13, intitulado A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. E veio assim muita inspiração, então eu sinto que a energia divina quer continuar esses versos, né? E vamos seguir aí o fluxo, né, da energia divina, porque sempre é assim que funciona, tá? Uma coisa que eu realizei durante a minha vida devocional é que às vezes a pessoa tem um conhecimento, ela tem uma intuição, ela quer colocar para fora uma experiência dela, mas ela tem aquele conceito que, não vou fazer. Por quê? Porque ela às vezes é perfeccionista, né? Então, se não sair desse jeito X, com esse jeitinho de mostrar a cor, a qualidade do vídeo, então não vou colocar, tem que ser um negócio enfeitado, ou eu tenho que botar uma roupa tal, dessa maneira, né? Então eu realizei que isso tudo não funciona. O que você tem que fazer é você fazer. Chega em frente à câmera aqui e coloca a sua experiência, sem essa índole, né, essa intenção de perfeição. O que vale é a intenção. Você chega aqui, intencionou falar de Deus. Naturalmente, quando você faz isso, a força suprema, ela aparece no seu coração. Do nada, assim, às vezes você nem sabe o que vai falar e de repente você vai falar 3 horas, direto assim. Então, para tudo na sua vida,
naquilo que você sente que é construtivo, vai criar uma educação, uma instrução relevante para a pessoa na qual você está expressando a sua experiência ou a sua realização, faça naturalmente, fluindo com Deus. Ou qualquer coisa, se você for cozinhar para Deus, entra na cozinha e começa a fazer alguma coisa. Aí você vai sentir que parece que você vai ser inspirado a cozinhar alguns tipos de pratos que você nem imaginava. E é assim que funciona a nossa vida, né? A cada dia, isso que é o serviço devocional. Sempre que você está fazendo alguma coisa para satisfazer a outra pessoa que você quer ver feliz, ou passar uma instrução de Deus, o universo naturalmente vai ativar forças em você para você alcançar o máximo, né? O resultado, o melhor resultado possível. Resultados que você nem imaginava, que vão surgindo de acordo com a sua intenção. Lógico, né? Isso também serve para você. Vai ler o Bhagavad Gita, lê com aquela intenção amorosa, de uau, é Krishna que está manifesto aqui no Bhagavad Gita, e esse conhecimento é incrível, né? E você fica com aquele sentimento de gratidão, lendo o verso, e isso tudo faz o quê? Um fluxo extra, uma graça que você não sabe de onde vem, e você começa a compreender as coisas. Agora, quando a pessoa lê o Bhagavad Gita, que ela está problemática, ela está querendo encontrar alguma resposta, algo que alivie o seu sofrimento, aí você vai ler o Bhagavad Gita com aquele sentimento assim, meio negativo ou depressivo. Entendeu? Então não é a mesma coisa, porque Krishna, ele é o supremo brincalhão. Krishna é a fonte de toda felicidade. E o Bhagavad Gita é esse manual para você ficar super feliz, bem-aventurado, aqui nesse mundo, né? Esse universo ele não é ruim, ele não é bom, esse universo é a energia de Deus, esse universo é maravilhoso, no sentido de que você consegue ver a realidade divina quando você começa a fazer a interatividade com Deus no seu coração, na assim chamada vida espiritual. De modo que essa é a minha realização madura, depois de tantos anos, vivendo, né, a espiritualidade no sentido interno, não externo. Ninguém tem que fazer nada, você tem que ser em Deus, e aí o fazer acontece. Igual quando eu sento aqui para dar uma aula, eu falei, vou continuar o verso aí do Bhagavad Gita, né? Então o fato de eu ter sentado aqui, intencionado falar um verso do Bhagavad Gita, imediatamente eu estou ativando o fluxo divino no meu coração. Por quê? Porque Krishna ele fica muito satisfeito quando você está dando o ensinamento do Bhagavad Gita. E no final do Gita, o próprio Krishna está falando, né? A gente repete isso, Krishna fala assim, para mim os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão passando esse conhecimento. Mas os devotos que estão passando esse conhecimento, que estão realmente vivendo a vida divina. Não é simplesmente você sentar, vou falar o Bhagavad Gita, que eu vou satisfazer a Deus. Não, você tem que se render a Deus, começar a viver esse sentimento amoroso por Deus no seu coração, e aí você pega o Bhagavad Gita porque você está querendo transbordar esse sentimento de alegria, de bem-aventurança do seu coração, e você começa a falar sobre Krishna. E desse modo, Krishna vai interagir com você. Certo? Então, tem que ter essa capacidade. Poxa, eu quero me render a Deus, eu quero fazer um serviço devocional de falar sobre Deus para as outras pessoas, sem imposição, sem fanatismo, sem nada. Esse negócio aqui, sentei aqui na internet, estou falando sobre Krishna. Algumas pessoas vão assimilar isso que eu estou falando. Outras pessoas ainda não estão preparadas espiritualmente para receber essa informação, mas tudo bem, não tem problema. O que importa é que você sentou aqui, né? Você se rende a Deus, canta o santo nome,
segue a vida espiritual, ou de outra religião também, né? Outra religião que tenha, não importa, o que importa é que você está se sintonizando com a energia divina e fazendo o serviço de falar coisas mais espirituais, vamos dizer assim. Como, por exemplo, recitar uma escritura aqui. Porém, né, o que eu entendi é que você não precisa fazer nada assim. Eu só vou falar sobre o divino se o ambiente ou o estúdio onde eu estou tem que ter aqui as cores, a luz. E aí você fica com isso, você não fala, você está bloqueando. Falar de Deus é livre. Você pode falar sem imagem também, só faz um áudio. Certo? Então eu estou dando aqui uma realização minha, madura, do que a gente vai aprendendo com o tempo. A perfeição não está na amostragem do ambiente que você está falando. A perfeição está na intenção de você querer falar de Deus. Simplesmente assim. Fale de Deus, transborde sua alegria, porque você está realizado. Então, o ideal é você falar assim, quando você está rendido a Deus. E quando você fala assim, nesse circuito, vamos dizer assim, de estar já nessa vida espiritual, nesse movimento divino no coração, então Krishna vai falar, os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão unidos a mim na prática espiritual diária de sua vida, desejando avidamente a compreender tudo, né, no sentido mais realizado, de estar dentro dessa verdade absoluta. Ele vem aqui ou em qualquer lugar e fala sobre mim, ou ajuda a cozinhar algo no templo, ou se torna assim uma pessoa sorridente para o mundo, uma pessoa feliz, luminosa. E aí a gente não entende que a nossa própria vibração, a nossa própria irradiação de ser é que vai estar acontecendo. Às vezes você dá um sorriso para uma pessoa, você iluminou a vida daquela pessoa, daquele dia, melhorou. Quando você fala bom dia, né? Estou assim falando de coisas bem simples, e aí a pessoa ficou bem. Ou você faz um elogio para a pessoa, não um elogio falso, um elogio meu, porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem suas qualidades, suas negatividades. Nós estamos aqui nesse planeta Terra para trabalhar a nossa desenvoltura espiritual. E aí vem muita energia das sombras, obstáculos que existem dentro de nós, devido a maus hábitos ou más ações cultivadas em vidas passadas. E aí você entende que, não, agora eu não quero mais isso, quero me situar em serviço devocional, de alguma forma eu vou ajudar, né, aos espíritos que já estão fazendo um trabalho mais avançado. Posso copiar, por exemplo, esse vídeo, passar para alguém, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para, pelo menos, dar a oportunidade para outras pessoas compreenderem a vida espiritual. Se você não consegue escrever sobre Deus, falar sobre Deus, você, de alguma forma, tenta passar a mensagem que outras pessoas que estão falando, escrevendo sobre Deus, por exemplo, seja levada adiante. Então, isso aí é um serviço devocional. Tá? Temos que entender isso, né? Fazemos tanto por outras pessoas, mas às vezes não entendemos que o melhor que podemos fazer para uma pessoa é dar a ela a condição ou a ciência de se iluminar. E algumas pessoas estão fazendo isso, passando esse conhecimento do Bhagavad Gita. Porque a pessoa que está passando conhecimento não é ela que está fazendo. Ela simplesmente está repetindo um verso da escritura, ou no caso aqui, por exemplo, o significado de Srila Prabhupada, que é um devoto puro, e é isso que eu estou fazendo, né? Por exemplo, eu estou pegando a informação e colocando aqui. Eu sou um mero instrumento de Deus, né? Às vezes, lógico, eu vou falar alguma coisa inspirada, e aí a pessoa que recebeu, por exemplo, ou ouviu esse áudio, vai pegar esse áudio, esse vídeo, e vai mandar para outras pessoas.
está simplesmente transferindo a informação, sem considerar quem está falando. A pessoa que está falando é irrelevante, o que está valendo é a intenção e a informação contida no livro sagrado, por exemplo, o Bhagavad Gita, que representa o próprio Krishna. Certo? Então, né, tendo falado isso, que eu acho muito importante, que tem muita gente que deixa de fazer até mesmo coisas materiais, porque não vou fazer porque é tímido. Se você sente que é construtivo, se você sente que é positivo, se você sente que vai fazer bem para a outra pessoa, aquilo que você vai fazer, envia uma flor, por exemplo, uma pessoa que você sabe que está em depressão. Não, mas é porque eu não sei. Não, faz. Faz e faz assim sem esperar resultados, esperar agradecimentos. Você fez porque seu coração sentiu que você tinha que falar algo agradável para aquela pessoa. Na verdade, isso é um impulso divino dentro do seu coração. É Deus agindo através de você para trazer para aquela pessoa um bem, uma luz, porque Deus, ele é amor, né? Deus é amor, amor puro. Ele não quer ver nenhum filho seu sofrendo, mesmo os filhos mais rebeldes, mais, né, bandidões, assim, que você pode pensar. Tá? Então vamos aqui para o verso 3 do capítulo 13. Kichetragyam chapimam viji sarva kichitreshu bharata kichetra jayo gyanam jatachi gyanam matam mama. Então, Krishna está falando aqui para Arjuna: ó descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor, e que compreende este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Aqui, né, Krishna, no verso passado, ele fala que existe o campo e o conhecedor do campo. E aí ele estabeleceu que nós, né, a alma, o espírito, somos o conhecedor do mundo, né, do campo de atividades no qual esse corpo também faz parte. Compreende? Temos que compreender isso. O corpo e o mundo não são diferentes. Geralmente a gente pega o corpo material e separa do mundo. Aí fala assim, o corpo é o observador e o mundo é o observado. Mas não é isso. O corpo faz parte do mundo. O mundo só existe por causa do corpo e dos sentidos. Certo? Quando você não está usando o corpo e os sentidos, o mundo não aparece, ele não existe. Então o mundo é uma performance mental do corpo, e esse corpo é um pensamento que está mesclado a esse campo de atividades que se chama o mundo. É isso que Krishna explicou no verso passado. Mas Krishna falou também, no verso anterior, que a alma, aquilo que você é, o espírito, é que é o observador do corpo e do mundo como um fenômeno único acontecendo, regido pelos modos da natureza material. Compreende a diferença? Uma coisa é você, através do falso ego, estar se identificando com o corpo material, e aí você se separa do mundo, pensando que é o corpo e que o mundo é outra coisa. Esse é o erro que nós temos que corrigir. Na verdade, o corpo e o mundo são o mundo. O mundo é o corpo e o corpo é o mundo. É um fenômeno mental. O mundo só aparece por causa da presença do corpo. Então, logo você esteja dormindo,
e esteja em outro corpo, por exemplo, o corpo dos sonhos, o corpo onírico, ou o corpo astral, naturalmente aquele outro mundo, ele é um resultado do corpo astral. E aí, quando você acorda de novo nesse mundo de vigília, aquele mundo e aquele corpo já não existe, porque eles são partes de uma mesma coisa. Assim também você tem que entender em relação a essa estrutura do mundo de vigília, do mundo físico. E aí você vai observar com sua alma esse corpo interagindo com esse mundo que é esse corpo físico. É isso que Krishna fala, você está existindo como uma testemunha, um observador do corpo, que é chamado, né, o campo de atividades. Se você assimilar isso que eu estou falando, você realmente vai ter se libertado desse falso ego. O falso ego é que se separa, né, de Deus, que se separa o mundo, é uma consciência separatista. E aí a sua mente, dotada desse falso ego, ela quer assenhorear-se do espírito. E Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita, não, você é a alma, e a alma está observando o corpo, e o corpo é o mundo. Tá? Então, o mundo é o corpo e o corpo é a mente. E a mente estabelece o falso ego e aí está acontecendo toda a confusão. E Krishna, no verso passado, está falando, existe o campo de atividades e o conhecedor do campo de atividades. E esse campo de atividades está incluindo esse corpo material. Lá no campo de atividades do mundo dos sonhos, é o corpo astral. Tudo a mesma coisa, mas existe algo além que está observando, que é a realidade que continua, né, inalterável, independentemente dos estados de consciência, que são chamados, né, estado de vigília, estado de sonho e estado de sono sem sonhos. Sempre tem uma testemunha, que é o conhecedor dos diversos campos de manifestação, ou das diversas dimensões, queira você falar como quiser. É isso que Krishna está explicando. E nesse verso aqui, Krishna está falando que eu também sou o conhecedor. Quando Krishna fala isso, ele está dizendo, assim como você está observando a sua experiência nesse campo de atividades, no qual está incluído o corpo material, no caso aqui no mundo de vigília, assim Krishna, Vishnu, né? Krishna está falando que ele está como a super-alma, como Vishnu, dentro de nós também, observando as nossas atividades. Por isso ninguém pode enganar a Deus ou barganhar com Deus. Na verdade, Vishnu, esse Vishnu que está dentro do nosso coração, observando o nosso campo de atividades, junto com a gente, né, com a alma, ele é que mantém tudo isso. Sem Deus existindo em nós, nós não conseguiríamos manter tudo isso que está acontecendo, seja a nível de ilusão ou em nível de consciência. A diferença, como eu falei anteriormente, é que dentro do nosso campo de atividades, nós estamos observando somente esse campo aqui. Mas o Senhor Vishnu, que está também observando o nosso campo de atividade junto com a gente, ele está dentro de todos os campos de atividades. Essa é a diferença, que Deus está... Ele é onipenetrante, né? Isso que significa Vishnu, onipenetrante, onisciente. Ele está dentro de tudo, mantendo tudo, né? Vishnu ele tem essa função de manter todo o universo, todas as pessoas, todos os fenômenos, todos os elementos, todos os átomos. Então, Vishnu é que está mantendo isso. Tudo é Deus em ação.
É Deus mantendo, é Deus criando e é Deus transmutando a energia, destruindo. Compreende? Então nós temos que ter essa noção. Ah, eu estou com Vishnu no meu coração, eu estou observando que nesse meu campo de atividades, que é o corpo, eu devo usar o corpo para interagir com as coisas sagradas espirituais e assim me iluminar. Iluminar significa o quê? Que você está sempre consciente que você é testemunha, você já não se identifica mais com esse corpo material. E ao mesmo tempo, você entende que Deus, a superalma, o Senhor Vishnu, que é uma expansão do Senhor Krishna, que está aqui falando o Bhagavad Gita e nos ensinando isso, que o Senhor Vishnu também é uma testemunha suprema. Essa coisa do karma, por exemplo, quando você vai para outro corpo, você entra no outro corpo totalmente esquecido. Mas Vishnu, que está te dando aquela outra experiência, que é o resultado ou os frutos do karma passado, ou das ações passadas que você fez, porque você plantou, você vai ter que colher. Então, quem está lembrando a programação desse próximo corpo? É Vishnu. Agora mesmo eu estou recebendo os frutos do que eu fiz numa vida passada, em ignorância. Eu fiz também algumas coisas em conhecimento, por isso que eu já nasci com essa vontade, né, de usar o meu campo de atividades para estabelecer uma relação amorosa com Deus. Então, o Senhor Vishnu está lembrando isso para mim o tempo todo. Ele que está construindo tudo isso. E eu só estou testemunhando, eu só estou observando esse corpo, suas atividades, os modos da natureza. E através do conhecimento, eu aprimoro a minha estadia aqui nessa assim chamada jornada humana, para que um dia eu saia dessa matrix. Tudo isso aqui que a gente está vivendo é um sonho, é uma ilusão, chamada Maya, aquilo que parece, mas não é. E tudo isso está sendo produzido por mim. O espírito, a consciência. O corpo, ele só segue o protocolo da consciência. Agora, quando você tem a consciência de Krishna ou a consciência de Deus no seu coração, você passa a cocriar de tal forma que você se liberta dessa energia aqui, desse campo. Então isso é maravilhoso saber disso, né? O Bhagavad Gita, ele faz exatamente você entender, como nós estamos estudando aqui nesses versos, que tem esse propósito, de se libertar completamente. A gente sai dessa confusão, o que eu estou fazendo aqui, o que é esse mundo, esse corpo, né? Porque você está pensando em termos da mente do falso ego. Quando você pergunta quem sou eu, mas quem sou eu, você está perguntando em termos do corpo, do mundo. Então, quem sou eu? Eu sou uma parte integrante de Krishna. Eu sou um servo eterno amoroso de Krishna. E por isso, de acordo com o que Krishna está me explicando no Bhagavad Gita, eu tenho que me situar nessa minha posição real, interna, e diariamente fazer essa prática da lembrança constante. Senão eu vou esquecer, e quando eu esqueço, eu entro novamente no mundo de Maya, no mundo da luxúria, da ambição, da violência, do medo, da sobrevivência, do passado, presente e futuro. Você tem que observa o tempo passando, esse corpo tem um nascimento, tem um período de atividades, de receber os frutos do que você cultivou, bom e ruim, e daqui a pouco você vai abandonar esse corpo, e aí qual é o estado de consciência que você vai estar na hora do abandono desse corpo, da morte? É isso que nós temos que pensar. Então, toda a história, né, da vida de um espírito é ele adquirir essa consciência de Krishna. É ele se situar como ele realmente é, para que após a morte ele esteja sintonizado com o mundo espiritual que ele cultivou
aqui nessa vida humana. Por isso o mestre Cristo, né, ele fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Porque buscando o reino de Deus, que é esse estado de consciência onde você está unido com essa percepção consciente de Deus no seu coração, que é o Senhor Krishna, Vishnu, você se mantendo com essa consciência, e aí você vai estabelecendo um laço cada vez mais íntimo com Deus, você se liberta aqui mesmo nessa vida. Porque você, como espírito, você já é um devoto puro de Krishna eternamente. Você só tem que dissolver esses laços da energia material que estão te prendendo nesse mundo, que criam, né, esse véu de ilusão que você não pode ver a realidade que está por trás da manifestação de tudo. Tudo é manifestação de Deus, tanto a nível físico quanto a nível sutil. As emoções, os pensamentos, as qualidades, né? Nomes, formas, materiais, tudo isso por trás está a energia divina. E essa energia divina é emanada por Krishna. Krishna é o Parabrahman, é o Supremo Brahman, é a pessoa absoluta. E o Brahman é a energia que sai dele, né? A energia que sai dele, e dessa energia de Krishna existe um mundo espiritual, e ele se expande como o Senhor Vishnu, e através do Senhor Vishnu existe essa assim chamada energia material, que seria o Brahman, uma energia espiritual mais, vamos dizer assim, condensada, que cria essas dimensões. E existe o mundo espiritual, que é o mundo absoluto, onde tudo é a energia original, a potência interna de Krishna. Tá? Então, aqui nesse verso, ele está falando, eu também sou o conhecedor. Não só você é conhecedor desse campo de atividades, como eu também estou aí juntinho com você, te ajudando no processo e mantendo o que você deseja. Então, isso é o livre-arbítrio. Krishna, ele não está te julgando, ele fala assim, ó, se você não me quer, eu vou manter você em esquecimento. Se você não deseja a realização de Deus, não precisa ser de Krishna, mas essa realização, eu quero realizar o que é isso aqui, esse mundo, quem sou eu? Se você não tem isso e vive simplesmente como um falso ego, né, de bobeira, vamos dizer assim, vacilando, esquecido dia a dia, então Deus fala assim, é isso que você quer. Porque o conhecimento está aí, está todo mundo falando, olha, você é um espírito, você não é o corpo, existe Deus, ainda mais agora nesses tempos em que estamos, né? Além do que, o espírito ele tem uma intuição de que ele é diferente do corpo, né? Porque seria algo muito sem graça, assim, como assim? Tem uma vida, aí morreu, acabou. Né? Acabou. Assim, é absurdo isso. O cara fala isso porque ele está com preguiça de ir para o lado espiritual. Mas existe um fator eterno que está dando continuidade às várias manifestações de corpos, de experiências, e vai chegar numa vida que você vai ter que tomar uma decisão. Usar seu livre-arbítrio para escolher Deus. Então você se rende a Deus, mas você tem que saber quem é Deus. E aqui Krishna ele está falando que ele é Deus. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Entende que eu estou no seu coração, acompanhando a sua jornada de formas, né? Desde lá do mineral que você está vindo encarnando, agora você chegou na forma humana e Vishnu, Krishna, continua com você esperando. Ele falou, agora que você chegou na forma humana, é o pulo do gato. A forma humana é a forma que eu criei, Krishna diz, para você despertar completamente e fazer essa escolha agora. Não tem para deixar para depois, quando eu ficar velho. Você não vai ficar velho, você é o espírito. Quem vai ficar velho é o corpo material. De modo que enquanto o corpo estiver assim, com energia, com jovialidade, tem que usá-lo para esse propósito
máximo, que é despertar o amor a Deus, se situar, né, nesse reino de Deus que está no seu coração místico, e assim se preparar para sair dessa matrix, dessa maia. O ideal, por exemplo, lá dentro da cultura védica, é que desde com 5 anos de idade você já começa a ser instruído em escolas de mestres espirituais, para não deixar a alma cair na armadilha ou os encantos da energia ilusória. Só que a nossa sociedade hoje, né, podemos ver aí que tudo saiu fora completamente dos parâmetros espirituais, e há uma verdadeira guerra, confusão, conflito entre religiões, filosofias, idealismos, em todas as áreas, né, de atuação humana, porque se perdeu o ponto central, a rendição a Deus. Se todo mundo realmente fosse rendido a Deus nesse sentimento puro, não nesse sentimento que eu sou rendido a Deus e eu sou tal religião, a minha filosofia que está certa, não, sem religião, sem instituição, sem nada, simplesmente se rendendo a Deus, como Krishna fala aqui no Bhagavad Gita, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Ele fala simplesmente abandone todos os dharmas, todas essas religiões, filosofias que têm um cunho mais intelectual, mental, materialista, e simplesmente faz de mim o único refúgio da sua vida. Eka Sharanana, Eka único, Sharana refúgio. Então Krishna está pedindo isso. Faça de mim seu único refúgio. Abandona toda essa confusão mental, intelectual, religiosa, desse sentido, né? Porque religião significa que você escolheu se religar a Deus. Isso é religião. Religião não é ficar lendo escritura aqui, o Bhagavad Gita. Isso não é religião. Religião significa que você tomou uma decisão na sua vida de caminhar consciente nesse mundo junto com a superalma, observando, testemunhando esse campo de atividades e usando o seu corpo, que é um presente de Deus, para, por exemplo, estar ouvindo agora aqui o Bhagavad Gita, ou para estar meditando nos pés de lótus de Deus. Então, esse corpo e esse mundo que está inserido, né, o plano astral, o plano mental, o plano búdico, outros planos e dimensões, eles devem ser usados por você, o espírito, para acordar, despertar. E nesse despertamento, você passa a ver as coisas como são, você passa a emanar amor nessa união definitiva, íntima com Deus que está no seu coração, porque é isso que é o eterno. O eterno é você sair desse mundo, voltar para Vaikuntha Lokadama, que é o mundo espiritual, e ali você vai ter relações de amor com Deus eternamente. Então é isso que Krishna está falando aqui. Se você ler o Bhagavatam, né, que é um estudo mais aprofundado do Bhagavad Gita, você vai entender a relação dos devotos com Krishna, mas você tem que primeiro se render a Deus antes de ler essas escrituras. Porque não adianta você ler o Bhagavad Gita simplesmente como uma curiosidade ou como um estudo de religião comparada. Assim você não vai entender. Você só vai entender o Bhagavad Gita pela misericórdia de Krishna. Se você compreende que Krishna é Deus e se rende aos pés de lótus de Krishna, naturalmente o Bhagavad Gita se torna Krishna na forma de literatura. E você passa a amar o Bhagavad Gita como a expressão literária de Krishna. Assim como Vyasadeva, que foi a pessoa que falou o Srimad Bhagavatam, ou que compilou o Srimad Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna. E aí quando você adora o Bhagavatam, você adora Vyasadeva. E Vyasadeva, né, é Krishna dando um conhecimento mais expansivo do Bhagavad Gita, e depois Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, né, Krishnadasa, o Chaitanya Charitamrita é o PhD. É o PhD onde
próprio Krishna está fazendo um papel de devoto puro e através do estudo desses passatempos, né, o Chaitanya Charitamrita, da história do Senhor Chaitanya, você se absorve rendido a Krishna nesse sentimento amoroso e você vai compreender a potência de Srimati Radharani. De modo que isso aqui pode parecer algo muito técnico, né? Dentro da Bhakti Yoga, para quem não entende, mas você vai chegar lá. Porém, você tem que, dentro do estudo do Bhagavad Gita, que é considerado tipo o ABC espiritual, se você simplesmente se rende a Krishna, naturalmente ele vai complementar tudo que você precisa saber. Você só pode avançar em algo a partir do momento em que a sua atenção está plenamente interessada nesse algo. Por isso Krishna fala, pensa sempre em mim. Faz de mim seu único refúgio. E tudo mais vai vir por acréscimo na sua vida. Krishna, é isso que ele espera de cada um de nós. E estando realmente rendido a Krishna, sem barganhas, sem mentiras, de uma forma sincera e honesta, com essa avidez, né, do coração, Krishna fala, com essa confiança, com essa fé, Krishna vai manifestar tudo na vida de qualquer devoto. Então, Krishna está falando nesse verso, né, ó descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos, eu também sou o conhecedor. Você, o espírito, é o conhecedor desse corpo, mas Krishna, como a super-alma, ele é conhecedor de todos os corpos também, e ele está trabalhando com a gente aqui. Só que a gente esqueceu disso e está se identificando com o corpo, e está sofrendo, e está ansioso, ou traumatizado com algo assim ilusório do passado. Temos que abandonar tudo isso imediatamente. E aí Krishna fala, eu também sou o conhecedor, e que compreende este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Então, o verdadeiro conhecimento não é você adquirir uma carga, né, mental, intelectual do que existe no mundo, até mesmo em função, aqui, por exemplo, do Bhagavad Gita, né, que é um conhecimento, né, mas Krishna fala, o conhecimento real é quando você está vivendo esse testemunho interno do seu campo de atividades, percebendo que a presença de Deus está dentro do seu coração também, percebendo junto com você aquilo que é a função da existência dessa forma humana, que é realizar o divino. Então isso que é conhecimento. Conhecimento é quando você vive aquilo que o conhecimento propõe. Compreende? Então você tem que se tornar Tit, Satit Ananda, Tit, o conhecimento. Você tem que se tornar esse conhecimento pleno de quem eu sou, quem é Deus, como ele está acontecendo aqui nesse assim chamado campo de atividades, o mundo material grosseiro e sutil, como que Deus está acontecendo no mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, que é a potência interna de Deus, e como que eu estou interagindo com isso tudo. Essa é a pegada espiritual. E Krishna fala, isso que é conhecimento. Tá? Não é simplesmente você ler uma escritura ou ouvir uma escritura. É você assimilar esse conhecimento e se tornar esse conhecimento. E a partir desse momento, o conhecimento supremo começa a interagir com o seu conhecimento. Isso que se chama a revelação, tá? Então, Krishna está falando, eu vou repetir de novo, olha, eu também sou o conhecedor, e quem compreende este corpo e seu conhecedor, chama-se conhecimento. E aqui no final, Krishna diz, esta é a minha opinião, tá? Então, é a opinião de Deus. Ele está falando, essa é a minha opinião, você aceita ou você não aceita. Essa é a renúncia, né? A bondade de Deus, ele não força nada, ele está nos ensinando. E Krishna está falando, você tem que se situar nesse conhecimento, que é a realização divina no seu coração. E aí você vai se tornar o quê? Bem-aventurado nesse mundo. Você vai se tornar uma voz de Deus,
ou uma voz do Bhagavad Gita para, né, mostrar às pessoas onde que está a chave para você se situar aqui nesse campo de atividades, sem se identificar com o corpo material, com a mente, ou com a inteligência em si, né? Entendendo que tudo isso são instrumentos, né? Todos esses elementos vão ser falados aqui no verso posterior desse mesmo capítulo, que Krishna vai falar sobre todos os elementos que constituem esse campo de atividades, e por isso esse capítulo é maravilhoso, porque você vai entender do que essas coisas todas são constituídas, mas o principal é você entender que tudo está sendo mantido por Deus, e que a substância que compõe todos esses diferentes elementos que se combinam entre si para formar essa assim chamada manifestação material e grosseira, está sendo, né, sustentada por Vishnu. Vishnu é o mantenedor. Brahma é o criador. E o Senhor Shiva é o destruidor. Mas o poder do Senhor Shiva e o poder do Senhor Brahma de criar e destruir vem também de Vishnu. Então Vishnu é a alma central de tudo. E você tem que tornar o seu centro espiritual como submisso ou como servo ao centro supremo que está agora mesmo no seu coração, que é o chamado reino de Deus. E quando você vai para esse reino de Deus, naturalmente tudo na sua vida vai vir como um fruto transcendental dessa sua entrega, dessa sua rendição. E aí sua vida se torna perfeita. É isso que é vida perfeita, é uma vida onde você caminha nesse mundo mágico, né, encantado, com a visão perfeita, vendo Deus em tudo, e vendo que tudo está em Deus, e compreende todo esse movimento, essa dinâmica da manifestação, tanto espiritual quanto material. A dinâmica espiritual você vai entender lendo o 10º canto do Srimad Bhagavatam, em que o Senhor Krishna, quando vem a esse planeta pelo seu poder inconcebível, né, a Tintya, ele vem e manifesta esses passatempos. E quando estudamos esses passatempos, nós já estando rendido a Deus com esse sentimento amoroso ou apaixonado, íntimo por Deus, nós conseguimos entender esses passatempos. E o Bhagavad Gita, ele é a introdução onde o Senhor Krishna está pedindo para que nós nos rendamos a ele. Compreende? O Bhagavad Gita só está falando isso, é Krishna falando, eu sou Deus e você tem que se render a mim, porque você é uma energia minha, eternamente um servo eterno amoroso meu, e você tem que se render, porque se você não se rende, você não se situa como uma testemunha dos instrumentos agindo em favor da sua própria vida espiritual, Krishna está falando, então você não tem vida espiritual. Tem que viver como um espírito, você tem que tirar completamente o falso ego, dissolver essa energia, né, que é uma confusão mental separatista, onde você pensa que você é algo assim diferente de Deus. Você não é diferente de Deus, você é uma parte integrante de Deus. Só que você é uma energia e Deus é o energético. E quando a energia serve o energético, ou quando a parte serve o todo, ela se torna perfeita. Então aí você está vivendo a vida espiritual como ela deve ser, e esse corpo físico e tudo o que é a constituição mundanal ou o campo de atividades no qual esse corpo físico está incluído, passa a ser usado favoravelmente para a vida espiritual. Os seus sentidos, a sua mente são ocupados nesse propósito de você despertar esse amor a Deus, e após a dissolução desse campo de atividades, né, que é uma lição, uma experiência, você volta para o reino Vaikuntha Lokadama, que Krishna fala aqui no Bhagavad Gita também. Então Krishna está falando aqui, essa é a minha opinião. Se você entende que eu estou junto com você dentro do coração místico nesse campo de atividades, testemunhando e usando esse campo de atividades para evoluir, né,
para expandir a consciência e atingir esse ponto da realização completa ou da iluminação, então isso é conhecimento. É a opinião que Krishna diz. Então isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Já o impersonalista, ele tira a super-alma, ele tira Krishna, ele simplesmente fala assim, não, você é só o espírito, é o eu sou, você está fora, né, desse campo de atividades. Esse campo de atividades, ele existe como imagens numa tela, e essa substância é você, é o eu real. O eu real é Deus, o eu real é a felicidade. Ele tira os passatempos de Krishna, ele tira Krishna, ele tira a devoção. Então essa é a diferença entre o impersonalismo e o personalismo. Só que esse personalismo não tem essa separação que o impersonalista prega. Esse personalismo é uma união qualitativa com Deus, onde tudo é inconcebivelmente igual a Deus e diferente de Deus. Eles não têm essa percepção, mas eles atingiram um ponto onde eles, pelo menos, estão compreendendo que existe algo por trás de toda a ilusão que está sustentando essa ilusão. E, na verdade, você, que é o eu real, né, está sustentando a ilusão desse campo de atividades. Porém, quem está sustentando você é a super-alma, o Senhor Vishnu. E aí eles tiram isso e falam, não, só existe esse eu real. O resto tudo é aparência e ilusão. Compreende? Então, Krishna fala que a felicidade, o prazer, o amor que você sente em termos de realização, de essência feliz, em relação a esse serviço devocional a Krishna, e compreender Krishna como a suprema personalidade de Deus, é trilhões e trilhões de vezes superior a essa sensação feliz que você sente de estar desapegado do mundo material, simplesmente como os impersonalistas falam, né? Mas tudo bem, a realização impessoal é a primeira etapa da percepção espiritual. Aí quando você realiza isso, você tem que seguir à frente, depois você tem que perceber essa presença de Krishna, como ele está falando aqui no coração, e depois você tem que perceber Krishna, que é a fonte da super-alma e a fonte do Brahman, que é onde o impersonalista fica. Mas aí eles não podem, tanto os yogis quanto os gyanis, né? Gyanis são aquele que se une a Deus em conhecimento, que é no caso impessoal. Os jnana yogis, né? Que se unem a Deus através só da presença dele no coração, eles são parciais. Porém, o Bhakti Yoga, que realiza Krishna, que é a fonte tanto da super-alma como da energia impessoal, é a realização completa de Deus. Logo no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, Krishna já fala isso assim completamente. E num verso mais à frente ele explica essa divisão de aspectos de manifestação que ele tem, né? Brahma, Paramatma e Bhagavan. E quando você se torna o conhecedor disso, num aspecto rendido ao Senhor Krishna, naturalmente, tudo se torna muito simples. Você não fica estacionado como uma realização impessoal, nem com uma realização simplesmente localizada da super-alma. Você não fica estacionado nisso. Você vai para a fonte do que está no seu coração e de tudo que é o Brahman. E isso é Krishna, e isso que ele está explicando diretamente, né, no Bhagavad Gita, ou no Bhagavata. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu também definiu a filosofia perfeita como a Chintya Bheda Bheda Tattva. Você tem que compreender que Krishna é tudo, mas ele é diferente de tudo. Como Krishna fala no capítulo 9 do Bhagavad Gita. Eu estou em tudo, tudo está em mim, mas eu mesmo, como Krishna,
como a causa de todas as causas, ou origem sem origem, existo como a parte de tudo. Então isso é uma compreensão absoluta, não é intelectual. Você tem que aceitar isso. E você só vai aceitar de uma forma realizável quando você se render a Krishna. Então você tem que limpar a sua mente para que essa rendição tenha força. Então Krishna veio, como Senhor Chaitanya, e nos deu, né, o santo nome de Deus, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao cantar esses nomes continuamente, você está fazendo a prática definida por Deus aqui em Kali Yuga, que é a era de ferro, né? A era da escuridão, a era da irreligião, a era onde tudo se torna caótico por falta da espiritualidade verdadeira, porque aqui tudo, em Kali Yuga, é mentira, tudo é engano. Todas as religiões, filosofias, né, em sua maioria, estão enganando. Então, são narrativas para explorar materialmente as pessoas, e são lobos, né, vestidos de cordeiros, como dizia o Mestre Cristo. De modo que você tem que ficar esperto, você tem que realizar Deus aqui com você. Tá? Tem muito profeta, muita gente que se fala erudita, tem muita gente se fingindo de santo, muito guru, muito mestre espiritual que não se rendem a Krishna. Não se rendem à suprema personalidade de Deus. E aí Krishna fala, de que adianta você fazer milagres, né, curar, fazer transformações incríveis, poderes paranormais, poderes místicos, se você não se rende a Krishna, a Deus. De modo que tudo é uma espécie de armadilha nesse mundo para manter o seu falso ego, seu orgulho, sua soberba. Até o sentimento de humildade das pessoas aqui nesse mundo é uma soberba. Eu sou humilde. Eu sou mais humilde que você, porque eu sou um devoto de Deus, porque eu sou bonzinho, porque eu nunca fiz isso aí, que é um pecado, né? Essa soberba, assim. Então tem que se render a Krishna e flui com Deus. Flui, deixa as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus no seu coração, e você vai sentir isso com a sua intuição, porque Deus, ele fala de maneiras bem simples para quem pode perceber que todo esse campo de atividades se torna a voz de Deus, o sentimento de Deus para você, porque Deus, ele te ama e ele quer que você se estabeleça na consciência perfeita. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede perfeito como o Senhor Vishnu que está em seu coração. E aí você passa a caminhar nesse mundo com esse coração vivo, com esse coração alerta, né? Igual fala assim, quando você vai ler o Bhagavad Gita, a letra é morta, mas o espírito vivifica a letra. Então, para o espírito vivificar o significado do Bhagavad Gita, desse verso, por exemplo, que a gente tá lendo aqui, você tem que estar lendo com esse sentimento íntimo com Deus. Ele é que vai fazer com que a sua consciência, através da consciência suprema dele, compreenda qual o significado real e íntimo dessas palavras. Essa é a qualidade que devemos obter, esse é o verdadeiro conhecimento. Se você está no conhecimento de ser, né, em qualidade com Krishna no seu coração, você vai estar lendo o Bhagavad Gita com o poder do conhecimento do seu coração. E aí as palavras do Bhagavad Gita se revelam verdadeiramente para o devoto que assim estuda o Bhagavad Gita. Por isso que no final do Bhagavad Gita, Krishna fala, não adianta, não fale esse Bhagavad Gita para pessoas que não são devotas, que não são austeras, que não têm esse sentimento
pessoas que são ateístas. O próprio Krishna não está falando, não fale o Bhagavad Gita para essas pessoas. Elas não estão interessadas em Deus, né? Pelo menos nessa vida, ou nessa escola atual. Um dia todo mundo vai ter que acordar para a realidade espiritual, se render a Deus. O ideal seria aproveitar logo, imediatamente, né? Já que você está numa forma humana, esse presente maravilhoso de Deus, quando usado, né? Quando essa forma é usada para esse propósito de se tornar uma fonte de conhecimento nessa interação interna com a presença de Deus no coração. Então isso é maravilhoso, tudo isso, né? Tudo maravilhoso você perceber que Krishna está nos instruindo aqui nesse 13º capítulo de um modo assim tão simples. Ele fala, não tenha confusão na sua compreensão. Entenda, você é um espírito que está testemunhando esse campo de atividades. Esse campo de atividades, ou o mundo, nada mais é do que uma projeção da sua mente, na qual esse corpo físico aqui, ele é como se fosse o computador ou o avatar que está trabalhando dentro desse campo e que ele pertence a esse campo de atividades também. Não existe o corpo e o mundo, existe o campo de atividades. E você, por trás dessa tela, né, você está exercendo o poder de definir para onde, o que esse corpo vai fazer aqui nesse joguinho, nessa história de encarnação, de experiência de vida. E quando você se torna o conhecedor junto com Vishnu, ele vai ser como um orientador, ó, joga assim, joga desse jeito, tal, tal, até o momento que você vai entender que você está por trás da tela, comandando esse jogo, né, com esse avatar, né, no caso aqui o Bhakta alemão, está sendo dirigido pelo Espírito para, nesse momento, falar coisas espirituais, para falar um verso do Bhagavad Gita. Ou seja, o Bhakta alemão, esse avatar, né, essa holografia, nesse momento está sendo usado por mim, que estou falando lá por trás da tela, né, desse jogo aqui, estou usando de uma forma divina a minha vida para expressar a espiritualidade, e aí eu mantendo a minha consciência de quem eu sou e de que Deus está comigo, aqui por trás dessa tela, porque ele também é uma testemunha, que ele está revelando isso nesse verso, você desempenha a sua vida de maneira vitoriosa. Estar situada no reino de Deus significa que eu estou vivendo como eu mesmo, o espírito, parte integrante de Krishna, e estou vivendo em união qualitativa de consciência com a consciência suprema, que é a superalma, que está junto comigo. Então essa intimidade é o reino de Deus. É quando você se torna um Cristo. Um Cristo significa o jogador que está jogando consciente desse jogo de ilusões. Daí esse jogo se torna divertido, porque aí você se torna... tem os jogos, né, que chama, tem o modo Deus. Modo Deus significa que você se torna um super-homem. Nesse sentido que você pode cocriar tudo, porque você tem a cocriação com Deus, que é a força suprema. Só que quando você está com Deus, você está vivendo em amor puro, em amor por Deus. E quando você está vivendo em amor, você joga dessa maneira, em vez de você explorar o jogo para se beneficiar materialmente ou intelectualmente, você joga o jogo para servir as outras pessoas, para elas se iluminarem também. E poderem entender que você pode existir nesse jogo aqui em paz, tranquilo, né? Você pode criar todas as configurações, todos os ambientes, você pode criar o que você quiser. Aí você vai querer ir para lugares, né, sagrados, com boas associações, a natureza, tudo você vai criando e você observa. E aí isso é um poder místico que você já tem, só que você tem que acordar isso.
ou entrar em acordo com Deus no seu coração para você ser um servo dele nesse mundo, nesse joguinho fantástico que é a Matrix. E aí a Matrix, ou Maia, passa a servir a Deus. Maia é uma eterna serva de Deus, mas ela é usada por Deus para deixar as pessoas que não querem Deus esquecidas aqui. E quando você se identifica com esse personagem, você só vai criar conflito, né? Porque aí você está confuso. Agora, quando você sabe que você é a alma individual, o espírito por trás dessa forma, desse jogo, naturalmente você vai jogar de uma forma legal, vai criar os seus cenários, você vai ser um programador do jogo, você vai ser o diretor do seu jogo. E você vai jogar amorosamente, entendendo que é só um jogo. Aqui tudo é só um jogo. Aí você fica na sua posição. Aí você vai meditar, você vai cantar lá, né? Como o jogador, você vai cantar, você vai estar lendo o Bhagavad Gita, você vai estar se associando diretamente com a super-alma. E depois você vai se associar com Krishna no mundo espiritual. Porque a super-alma é Krishna. Compreende? É fácil isso. E se você está cantando nomes, você está meditando nos passatempos de Krishna, que é o que o Senhor Krishna nos pede, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, você naturalmente já está vivendo em Krishna aqui mesmo, na sua percepção do jogador, usando todo o seu cenário, seu corpo físico, o seu mundo, está tudo espiritualizado. Isso que é um devoto puro. Devoto puro simplesmente é um ser que espiritualizou a sua vida, caminha nesse mundo, levando a informação para todo mundo encontrar essa verdade que ele vive. Por isso o Senhor Krishna está falando lá no verso 34 do capítulo 4. Aproxima-se dessas pessoas que podem te falar a verdade porque elas já vivem nessa verdade. E essa verdade é a verdade natural. Natural para todo mundo. Todo mundo tinha que viver assim, nessa consciência de Krishna, nessa consciência de Vishnu, nessa consciência divina. E aí o mundo seria Vaikuntha Lokadama. Compreende? Nossa, olha só, nem falei o significado. Olha o significado aqui, ó. Nem falei. De repente eu falo na outra aula, porque isso é maravilhoso, gente. Isso é tudo maravilhoso. Esse conhecimento que Krishna, né, nos inspira a falar aqui, isso tudo é incrível. Então temos que acordar imediatamente. Estou falando aqui através desse avatar. Acorde, entenda que você é uma testemunha e que Deus está observando também, e que se você realmente decidir, através dessa sua historinha, avançar em expansão de consciência, Vishnu, né, que está observando, testemunhando também as suas ações, as suas intenções, ele vai te ajudar, porque o que Deus quer é relacionar-se amorosamente com você. Esse é o desejo de Krishna. Tudo que Deus quer é que você desperte esse amor. Então, logo você faça isso, você entrou na caminhada da perfeição, da vitória nesse mundo. E aí, Krishna vai decidir um dia para te levar aqui para o mundo espiritual, né? Ou te situar no mundo espiritual, porque agora você está situado aqui nesse mundo de matéria. Ok? Então tudo é muito místico, né? Tudo é muito místico. Eu falei, esse capítulo é bem metafísico, mas nós vamos tentar aqui entrar com uma linguagem perfeita para, né, com a ajuda, né, de Deus, que está testemunhando aqui que essa holografia está falando, para tentar de uma forma mais perfeita atingir o âmago daquilo que você é, que está aqui, né? Está se colocando aqui amavelmente para receber essa informação. Ok? Que Deus abençoe todos vocês, muita luz. Ouçam, meditem, meditem, meditem. Interiorizem suas energias, né?
Deixa que você se torne o conhecimento, deixa que você seja a sabedoria, o conhecimento realizado, seja Tite, o conhecimento pleno. Bhagavad Gita é o conhecimento pleno, é o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial, é o conhecimento que a própria Suprema Personalidade de Deus vem falar sempre. É esse conhecimento. O conhecimento se perde, aí Krishna vem e restitui o conhecimento, restabelece o conhecimento. Ou ele manda os seus devotos para explicar mais amplamente, né, como a gente vê aqui, como Srila Prabhupada falando, e aí tudo se torna perfeito. Só não se ilumina quem não quer. Quem está deixando a mente ficar pregando, não, mas é difícil, isso é coisa de outro mundo. Você já é transcendental. Você já é transcendental. Não há que você vai se tornar transcendental. Você já é transcendental, você já é um espírito, você já é o que é eternamente. Você só tem que assumir essa posição, lembrando disso, usando esse filme, esse corpo, essa mente, os seus sentimentos para se estabelecer nessa posição. E aí você vai ter uma vida perfeita, você vai dissolver todos os problemas, todos os obstáculos da sua vida, você passa a ser um co-criador com Deus. E aí você vai observar tudo, tanto aquilo que aparentemente é negativo, aparentemente positivo, bom, ruim, certo, errado, tudo isso está acontecendo na plataforma do falso ego, de frutos que estão vindo para essa historinha que você mesmo programou numa vida passada. Então, nessa vida, programe estar no mundo espiritual, no filme de Vaikuntha Lokadama, junto com a origem de Vishnu, que é o Senhor Krishna. Assim como as gopis fazem, né? Em pleno amor. É algo inenarrável, né? A felicidade e a bem-aventurança dos espíritos que estão se relacionando com Krishna em diversos humores. Ok? Beijo de novo no coração, muita luz, muita paz. Haribo!